não tira a toalha de cima da cama? Ué, você não levou também as cachorras pra fazer cocô lá embaixo? Você tá falando que eu não faço nada em casa? Nem vou discutir com você, eu sempre tô errado. Salve galera, aqui quem fala é o seu Reitor. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas situações em relacionamentos que muitas pessoas utilizam falácias. E vou mostrar também como identificá-las. De forma bem resumida, e pra quem é leigo, o que são falácias? Falácias são argumentos que parecem lógicos, mas na verdade eles não são. Então eles têm uma aparência de verdade, quando na verdade não é. É como se fosse uma meia-verdade. Situação 1. Projetar crenças de relacionamentos anteriores no seu namorado atual. Um exemplo. Sou uma menina e meu ex jogava muito videogame e não me dava atenção. Por isso, todos os meus próximos namorados, caso joguem videogame, também não vão me dar atenção. Essa falácia, ela se chama falácia de composição. Só antes para vocês entenderem um pouco, maioria, na verdade não maioria, mas todas as falácias, elas são non sequitur, que é basicamente, para resumir, para vocês entenderem, seria como eu falasse não necessariamente. Então, quando eu falo, o meu namorado jogava videogame e ele não me dava atenção, por isso os meus próximos namorados também não vão me dar atenção. Não necessariamente, certo? Então, tudo que você puder responder com não necessariamente, ou seja, podem ocorrer outras situações além dessas que eu descrevi, é um non sequitur. E o que seria a falácia de composição? É você achar que algo exclusivo pode ser introduzido no todo. Entendeu? Isso seria a falácia de composição. Então, não é porque você passou por outros relacionamentos e esses relacionamentos te criaram um receio que os próximos vão ser assim também. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente tiver essa falácia dentro da nossa cabeça, porque querendo ou não, se você vê um argumento falacioso como verdade, pode ser que isso afete até a sua própria forma de pensar. Porque se você acha que aquilo é verdade, você toma isso para sua vida e você continua cometendo essa falácia intuitivamente. Então, não é porque isso aconteceu com você, com uma pessoa específica, que vão acontecer com as próximas. Então, isso é uma falácia de composição. Segunda situação, você utilizar um erro do seu parceiro para justificar o seu. Por que você não tira a toalha de cima da cama? Ué, você não levou também as cachorras para fazer cocô lá embaixo? Ou outro exemplo também, o parceiro chega e fala, nossa, você gastou muito dinheiro esse mês, querendo, né, dar aquela controlada nos gastos, e aí o parceiro responde, ué, e aquela bolsa que você comprou semana passada e gastou todo o cartão de crédito? Essa falácia específica se chama tu coque, que é o quê? Você também, certo? A tradução seria essa. O fato de você responder dessa forma não tira o seu erro. Um dos parceiros gastou muito dinheiro com a bolsa, né? Ele não tem temperança nos gastos financeiros. E o outro também gastou muito dinheiro, só que de outra forma. Ambos estão errados. O fato de eu acusar o meu parceiro de que ele fez a mesma coisa não tem lógica, é uma falácia. Então, qual seria o correto? Seria que em comum acordo o casal chegasse num consenso para não gastar tanto. O fato de você acusar o seu parceiro de que ele gastou muito também, só para justificar o fato de que você gastou e que você poderia continuar gastando mais porque ele também está gastando, é ilógico. Então, isso também é uma falácia, se chama tu coque. A terceira situação é você supor algo do seu parceiro baseado em uma crítica que ele te fez. Seu parceiro chega em você e fala assim, caramba, você esqueceu de pagar a conta de luz de novo? E aí você responde, ué, tá falando que eu não faço nada em casa, é? Essa falácia é a falácia do espantalho, que é quando você desvirtua um argumento para tornar ele mais fácil de atacar. Nesse caso, o seu parceiro ele não falou que você não faz nada em casa. Seu parceiro simplesmente te criticou por você esquecer de pagar a conta de luz. Quando você utiliza isso para desvirtuar o que ele falou, você literalmente está criando um espantalho daquilo que ele falou e não realmente atacando o que ele falou. A forma correta de você atacar essa crítica seria você falando, vamos supor, que você esqueceu porque você teve que dar mamadeira pro seu filho. E acabou esquecendo, porque você estava com uma responsabilidade maior, infelizmente acabou esquecendo. Mas a questão do espantalho, para vocês identificarem de maneira mais fácil, sempre que alguém utilizar um espantalho, vamos supor que você foi a pessoa que falou sobre a conta de luz. E aí o seu parceiro foi e falou para você assim, você tá falando que eu não faço nada em casa? Se você na sua cabeça puder falar dessa forma, respondendo essa pergunta, não foi isso que eu disse. Se você puder responder, não foi isso que eu disse, então provavelmente a pessoa está usando um espantalho. Porque ela desvirtuou o que você falou para tornar mais fácil de atacar. E o grande problema
é que isso cria uma situação muito chata, porque um problema que era pequenininho se torna um gigantesco, justamente por você não saber identificar essa falácia e começar uma discussão sobre aquilo que a pessoa tá te criticando, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, você tá falando que eu não faço nada em casa? Vamos supor que o outro parceiro que falou sobre a conta de luz é mais estourado ainda. Aí ele vai falar assim, você não faz mesmo! E aí começa uma bola de neve de discussão. Então, quando você identificar essa falácia, simplesmente responda com, não foi isso que eu disse. Eu só perguntei e critiquei que você esqueceu de pagar a conta de luz. Foi algum motivo que você esqueceu de pagar essa conta de luz? Enfim, assim fica muito mais fácil você identificar a falácia e não cair nela. Situação 4. Essa aqui eu acho que todo mundo já deve ter usado, ou pelo menos já ouviu alguém falar, que é quando a pessoa fala, nem vou discutir com você, você sempre tá certo, ou nem vou discutir com você, eu sempre tô errado. Essa falácia é uma falácia que é uma categoria de ad hominem. Ad hominem, acho que é a falácia aqui que todo mundo conhece, que é quando você critica a pessoa que está falando e não o argumento que ela usou. Mas aqui, especificamente, seria uma generalização apressada ou uma falácia de rotulação. Por que generalização apressada? Supor que sempre que vocês vão discutir, aquilo acontece, que é o quê? De a pessoa estar certa ou de você estar errado. Então, toda vez que a pessoa cometer essa falácia, você tem que chegar em um comum acordo para ela entender que o que vai fazer ela estar certa ou errada são os argumentos dela e não simplesmente o fato dela falar que ela está certa ou errada, ou que você está certo e errado. Lembra que eu falei para vocês de non sequitur lá atrás? Então, a situação 5 exemplifica bem o que é isso, que é quando você faz saltos lógicos baseado em algo que seu parceiro falou, ou fez, ou deixou de fazer. Exemplo, seu parceiro esqueceu uma data muito importante para vocês, data de casamento, de namoro, e aí por isso você acha que esse parceiro não te ama, não gosta de você, simplesmente por ele ter esquecido uma data. Isso seria exatamente um non sequitur. Lembra que eu falei para vocês que tudo que seu parceiro falar que você possa responder com não necessariamente é um non sequitur? Então, quando eu digo o meu parceiro não me ama porque ele esqueceu uma data importante, é um non sequitur. Não necessariamente. Pode ser que ele tenha esquecido porque ele estava com amnésia. É meio absurdo, mas é um exemplo. Ele pode esquecer por vários outros motivos e isso não quer dizer que ele não te ama. Então, essa falácia, você pode interpretar ela como non sequitur, ou também é um termo mais generalista, que seria falácia de interpretação errônea. Então, toda vez que você estiver discutindo com seu parceiro, eu acho interessante você sempre ver se faz sentido o que ele está falando, e também se faz sentido o que você mesmo está falando, porque às vezes, você pode ter certeza, quando você está estressado, você comete mais falácias, porque a gente deixa a emoção no lugar da razão, da lógica. Então, sempre ver se tem sentido o que ele está falando. E também buscar conhecimento. Por exemplo, nesse vídeo aqui você já aprendeu a identificar algumas falácias. E agora vai ser muito mais fácil nessas situações você identificá-las e não cometê-las. Ou até, às vezes, ensinar o seu parceiro a não cometê-las também para vocês terem um relacionamento melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo simples, rápido, mas que eu tenho certeza que vai ser muito eficiente para vocês todos. Peço que vocês comentem também embaixo mais situações que vocês acreditam ser falaciosas. E eu vou analisar elas e vou responder todos os comentários identificando qual é a falácia e como você deveria evitá-las. Se inscreve, deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau.